Brincava mais com os meninos do que com as meninas. E acabei tomando gosto mais pelas brincadeiras de menino, né? Então, assim, brincava mais, sabe? Eu sou mais, assim, de ficar em casa, minha irmã é mais de sair, né? Mas eu sempre gostei de ficar ali entre os colegas e tudo mais, né? Eu tive uma infância, assim, que eu sempre gostei do esporte. Me destaquei no atletismo. Teve uma seletiva que teve no Brasil inteiro. E eu me destaquei entre as 60 pessoas que ia ser escolhido ali. E eu passei a viver do atletismo até então. Tinha meu jeitinho meio masculino. Já tinha o Jeito brincou. Diferente, a minha avó disse que desde pequena ela percebia. Desde que eu tinha uns 9 anos, ela já percebia esse meu jeito. Diferente das meninas, né? Era sempre mais umas bermudas, né? Assim, na época tinha a tal da Corsário, né? Eu usava bastante, então eu usava mais esse tipo de vestes, né? Era sempre brincadeiras de menino, bola, peão, pipa, essas coisas. Era assim, eu creio que eles nunca tinham percebido. Se percebeu, nunca me disseram nada, né? Mas depois que eu fui pro atletismo, eu tive essa oportunidade de me sair, porque eu percebia que eu tinha um sentimento diferente, porque eu não sentia normal. Nunca que uma moça se interessou por mim e queria ficar comigo e no primeiro momento eu senti raiva. Aquele convite para mim, eu fiquei com muita raiva. Só que passou o tempo e ficou aquela coisa. A curiosidade. A curiosidade bateu forte. E eu pensei, mas e se eu tentar? Será que não é isso? Aquele convite, o que era? Mas aí eu acabei cedendo ao convite e eu vi que aquilo é algo que me despertou. Eu falei, eu acho que é isso. E aí dali em diante eu vivi na bissexualidade, até meus 18 anos. Vivi na bissexualidade, mas na ligação ela falou, cuidado onde você vai, viu? Por conta dos homens e tudo mais, ficar perto muito de homem. Eu falei, mãe, fique em paz que eu não tenho vontade de ficar perto de homem, não. Não quero nada com homem. Ela falou assim, você vai querer o quê? Com mulher, então? Eu falei, fazer o quê? E aí, a partir daí, foi onde que eu tive coragem de me assumir para minha mãe por telefone. Que eu tinha um sentimento por pessoas do mesmo sexo. Na ligação, ela falou assim, fazer o quê? Eu prefiro você assim. Eu só espero... Meu pai, na verdade, quando eu contei para ele, ele falou assim, isso não é doença. Eu prefiro você assim, estando dentro de casa, do que grávida com essa idade. Porque teve casos na minha família de pessoas até mais novas engravidar e aquilo não foi muito bem. Você não tenha saído de casa por esse motivo. Falei, não, pai, eu vim atrás de um sonho, que eu sempre gostei do atletismo, eu queria ser uma atleta profissional. E ele falou assim, então tá bom, já que é isso, talvez seja pelo fato de eu ter desejado ter um menino lá atrás, que você nasceu com essa condição. E você não Eles disseram que estaria aqui por mim, que continuava me amando. E isso eu creio que fez total diferença na minha vida, porque eu estava com um pensamento na época que se talvez eles me rejeitassem, eu teria razão em praça, porque a gente respeita as crianças, as famílias. A gente não quer destruir a vida de ninguém com uma visão assim, né, distorção. Até um pouco tempo atrás, né, que não tem tanto tempo assim que eu tô na presença, né? Mas eu tinha aquilo como verdade. Falei, bom, esse sentimento tá em mim, é muito mais forte do que eu, porque eu lutei com ele. Eu abandonei, foi onde que eu fiquei só com mulheres. Cortei cabelo, mudei as vestes. Então, tipo, tudo assim, eu ligava pro meu pai ou pra minha mãe e falava, eu tô pensando em cortar o cabelo. Cortei meu cabelo, comecei a receber mais elogio das pessoas. Porque, assim, na escola eu sofria bullying por conta da aparência. O cabelo já era... Eu não sabia cuidar. Hoje em dia a gente tem mais informações, né? Tem cremes e tudo mais, mas antes eu não sabia cuidar. Então eu tinha vários apelidos que eu não gostava por conta da minha magreza, aparência. Todo mundo tirava com a minha cara na escola, né? Então eu carreguei aquilo comigo e eu queria de uma forma ser aceita pelas pessoas. Então quando eu vi que a minha aparência com o cabelo curto, mais masculinizado, eu acho que é isso que Deus me fez ser. Só que até então, na parte da transexualidade, eu não imaginava, não tinha esse desejo de ser homem. Eu nunca tive esse desejo. Esse desejo passou a fazer parte da minha vida por consequência do uso do hormônio masculino. Mas eu nunca tive essa consciência de que Deus era muito presente, né?
E na minha mente, esse sentimento, isso tudo que eu estava vivendo, era permissão de Deus, era da vontade dele. Né? Então, eu achava que por mais que era antinatural, eu estava certa. Porque, que nem muitos dizem, nasci com isso. Quando na verdade não. É um pecado que a gente carrega, né? Que toma. Mas eu nunca tinha, né? Era sempre muito forte, eu passava mal, eu tinha que ir para o hospital, tomar medicamento, perdia dia de treino, competição, escola, né? Então isso me atrapalhava muito. E quando eu vi que a testosterona cortava, e eu me inspirava em pessoas que já estavam em transição. Eu falava, nossa, tá legal. Na minha cabeça, eu acho que não tinha caído a minha ficha ainda de que eu teria que assumir uma identidade masculina. Eu não pensava como homem. Eu tinha certeza que eu era mulher, eu só tinha aparência masculina. Então, conforme eu fui usando os hormônios, o meu corpo foi mudando, a minha voz foi a primeira que mudou, começou a ficar rouca, todo mundo perguntava se eu estava gripada. Eu falei, não, gente, é umas coisas que eu tô tomando aí pra academia. E na minha cabeça, no meio, já quando já tinha mudado muito já. Então, quando chegou num ponto em que eu entrava no banheiro das mulheres e as pessoas que estavam lá se assustavam, eu era uma mulher, mas não se incomodava. Mas como já tinha mudado muito, as pessoas, mas você tá no banheiro errado, aquilo, eu ficava com raiva. Eu falava, não, eu tô no lugar certo, porque eu sou uma mulher. Só que aquilo começou a bater tanto assim, as pessoas perguntavam meu nome, pessoas da família, vamos supor que eu tinha um relacionamento, pessoas da família da minha ex-companheira, perguntam, como que é teu nome? E eu parava para pensar, aquilo me travava, questão de segundos assim, mas eu não sabia a forma que as pessoas estavam me enxergando. E aquilo ficava brigando dentro de mim. E aí eu falei meu nome, falei, eu me chamo Laís. Laís? E me olhava dos pés à cabeça. E aquilo me dava um gelo. Só levar, pagar a taxa do cartório e fazer as documentações. Mas eu assumi uma identidade, eu me chamava Lucas. E para mim foi muito difícil, eu chorei bastante, porque eu não queria. Eu falei, agora não tem mais jeito. Eu vou ter que assumir essa postura masculina. Para mim foi muito difícil. Então, assim, só foi tentar a Cristo, ele pediu, se tão somente se prostrares diante de mim, te darei todo esse reino. Então, assim, a pessoa fica cega, né, com o pecado, e tem o pecado como a verdade absoluta, e não quer deixar daquilo por nada. E aí, né, o inimigo vem favorecendo, só que ao mesmo tempo que vem favorecendo, vem te aprisionando, te escravizando, te humilhando, porque ele faz isso. Então, assim, eu senti esse vazio dentro de mim que não estava sendo preenchido por nada. Eu chorava muito toda noite, eu nunca fui de demonstrar fraqueza para as pessoas. Eu acho isso horrível, eu deveria melhorar essa parte, porque a gente precisa se curar às vezes, né, um auxílio até de alguém, né. Mas aquele vazio que eu sentia, eu comecei a conversar mais com Deus. Eu sentia a necessidade de pegar livros de autoajuda. E Deus falava comigo através desses livros. Porque a primeira vez que eu peguei uma Bíblia, eu não entendia. Eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Não fazia sentido para mim. Né? Então, eu comecei a falar mais com Deus. Eu não sabia que eu estava em oração, mas eu falava muito com Deus, chorava muito. Comecei a ouvir bastante louvor e senti algo diferente.